Olá pessoal, segunda temporada no ar e primeira na mesa com IP da segunda temporada. É um prazer ter vocês comigo e hoje minha convidada é muito especial para tratar de um tema que tá bombando não só nas redes como na vida real. Doutora Raquel Moro, vem pra cá que eu quero te apresentar. Que prazer! Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal! Deixa eu explicar. Médica, ginecologista regenerativa, tive que colar porque é muita coisa. Cirurgia, especializada em cirurgia íntima, harmonização, laser íntimo, sexualidade e menopausa. Assuntos super importantes e que estão super em voga, né? Que legal que aos poucos a gente está conseguindo quebrar um pouco desses tabus e falar abertamente sobre isso de um assunto tão importante, né? Como deve ser, né? Como a deve saúde ser. da mulher ganhando espaço em todos os sentidos. E que por muito tempo foi um assunto muito truncado e muito bloqueado. Ainda é né? um pouco tabu, Claro, sabe? Quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala de sexualidade, alguns pontos aí, algumas mulheres ainda vêm meio travadas pro consultório, mas com jeitinho a gente vai desmistificando tudo isso. Ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou preparar aqui um lanchinho pra ti, que atualmente é o meu lanche principal das receitas de detox que eu faço. Não tá no meu livro, já ficou pra segunda edição do livro. Chama Overnight Oat, porque na verdade a aveia fica adormecida no leite por uma noite. Overnight Oats Chia Tropical. Ele vai aveia, vai chia e tropical, porque eu uso frutas tropicais, vai maracujá, vai manga, vai abacaxi. Delícia. E fica de comer de joelhos. Gostoso. Então a gente vai batendo papo, eu vou aqui fazer a primeira assunto e aí começa a preparar ele. Inclusive a gente já pode linkar tudo isso e trazer a importância da alimentação na saúde da mulher. Ótimo, vamos lá. A minha ideia era finalizar com esse assunto, mas vamos inverter a ordem. Vamos começar. É uma coisa que eu converso bastante com as pacientes, porque antes da gente pensar em hormônio, a gente tem que pensar na saúde da paciente de forma geral, né? Como que é a alimentação dessa paciente? Para aí a gente pensar em ferro, em absorção de nutriente, em produção hormonal, como que essa paciente dorme, essa paciente pratica atividade física, e isso tudo hoje em dia tá cada vez mais em voga, mas no beabá isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Você sabe que eu sempre converso com todo mundo sobre isso, inclusive nas palestras, que quando eu comecei a trabalhar com detox há 12 anos atrás, as pessoas vinham fazer detox porque queriam emagrecer, ponto. Ou seja, era puramente estético. E ao longo desses 12 anos eu vi o quanto isso evoluiu para um viés mais de saúde. É um estilo de vida. Exatamente. Mesmo, né? Então hoje, apesar da gente estar vivendo aí uma época que me preocupa muito, que é a época do Monjaro e Ozempic, que as pessoas estão usando indiscriminadamente, e que fique claro, eu não sou contra, desde que você use com acompanhamento de um bom médico, porque também tem muita gente fazendo loucura aí. As pessoas hoje buscam o detox muito mais por saúde do que por estética. Exatamente. E eu falo que às vezes as pessoas linkam a palavra dieta à perda de peso. E não é, na verdade, dieta é um estilo de vida saudável. Exato. Escolher bons alimentos, né? É engraçado porque as pessoas falam, nossa, Ipe, mas você vive de dieta. Eu falei, eu nunca fico de dieta. Exato. A grande verdade é essa, que é um estilo de vida. Exato, estilo de vida, prazer pelo que se come, né? Mas e, na verdade, o paladar, ele é uma coisa que a gente consegue trabalhar, né, Ipe? Total. Se acostumar uma criança desde pequena ao paladar doce, ao carboidrato de qualidade ruim, ele vai crescer assim. E o contrário também é verdade. Eu tenho algumas clientes que já muito mais conscientes da importância da alimentação, que elas falam exatamente sobre isso. Até, sei lá, 1 ano, 2 anos, que é esse momento de formação da criança. Exato. Eles zero açúcar. É isso. E aí tem gente que não tá ainda com essa visão, que fala, nossa, mas você
restringe isso. Exato, e eu ouvi uma frase uma vez que eu achei incrível. A criança, ela é uma lousa em branco. Você vai escrever, se você não der doce pra ela, ela não vai saber o que é aquilo e se isso é ou não imprescindível na vida dela. É verdade, então, é verdade. E outra, uma criança com 2 anos é nossa responsabilidade, né? Sim. Ó, piquei o abacaxi picadinho, em média aí meia xícara de abacaxi, vou picar aqui um pouquinho da manga. Mas antes de nós continuarmos, já que a gente falou em alimentação, eu queria que tu falasse de alguns alimentos importantes aí que a pessoa não pode deixar de fora da sua dieta ou do seu dia a dia. Tem várias vertentes aí, né? Quando a gente pensa em, por exemplo, uma coisa que eu falo muito com as pacientes, e a gente falou bastante em menopausa, que as pacientes querem ter virilidade, disposição, e pensa-se muito em testosterona nessa fase. Que então, eu amo, tá, gente? Então existem alguns suplementos e alimentos que ajudam na produção natural, na nossa produção de testosterona. Por exemplo, maca peruana, mucuna, ashwagandha, tribulus terrestres. Esses suplementos a gente consegue usar por cápsula, em pó, num shake. E fora que a gente tem que entender que o nosso corpo ele funciona de forma muito inteligente. Por exemplo, a gente estava falando até um pouquinho antes de começar a gravar da importância do ferro para a absorção hormonal. Então, testosterona, estradiol, progesterona, a gente precisa de uma disponibilidade de ferro e suas saturações boas, ou seja, aí entrando na tua área, as carnes para paciente que come, sim, legumes verdes escuros, essenciais, lentilha, feijão, leguminosas são super importantes e folhas verdes, né? Eu sempre falo isso, que eu sou um defensor do suco verde, né? Sim, e isso assim, incrível. Quando eu comecei há 12 anos, que as pessoas achavam que o suco verde era algo que era uma dieta de emagrecimento. Foi como o detox ficou conhecido aqui. E com o tempo isso foi mudando. Então eu uso hoje o suco verde em praticamente todas as minhas... Não só o meu detox, mas eu tomo ele todo dia. E às vezes eu fico 2 dias sem consumir o suco verde e já me sinto mal. Fora que aí a gente entra em outra coisa, fibra e funcionamento intestinal, sim, né? Total. Que é super importante também. Mas a gente tá fugindo, a gente se entusiasmou aqui a gente foi pra alimentação. Da alimentação. E eu queria que tu trouxesse um pouco mais à tona essa questão da estética íntima, né? Porque eu sei que isso é um assunto que cresceu muito. Cresceu muito. Que muitas clientes minhas até comentam comigo, vou dar uma renovada na minha perereca. E acho importante tu trazer isso, porque também eu vi uma matéria tua até antes de te entrevistar e eu fiquei achando muito interessante isso, porque muitas vezes a questão é estética, mas muitas vezes ela é funcional. E isso é muito importante, porque claro que o estético é importante, porque resgata a autoestima, né? Eu falo que o meu trabalho é um trabalho de resgate de autoestima, que a pessoa vai se sentir melhor. O teu trabalho é um trabalho de resgate de autoestima. Eu entrevistei na primeira temporada a Lu Makeup, que faz sobrancelhas, que eu amo. Sim. É um resgate de autoestima também. Então eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Esse mundo eu costumo chamar de rejuvenescimento íntimo e não estética vaginal, justamente pelo que você falou. Não é só estético, é funcional, é regenerativo. Tem tantas mulheres que vão no consultório com uma questão, Raquel, eu não tenho relação com meu marido há mais de tantos anos com luz acesa porque eu morro de vergonha da minha região íntima ou porque eu acho que eu não tô dentro do padrão, sendo que na verdade não existe o padrão, existe a vulva ideal para cada paciente. Sim. Que vulva que te deixa no melhor desempenho sexual, que vulva que te permite chegar no orgasmo da forma mais incrível para você, é isso que tem que ser levado em consideração. E quando a gente, vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, o dessas frutas. É incrível, né? E quando a gente fala disso e traz isso, a paciente se sente um pouco mais confortável por entender assim, não é só comigo. Então, a pigmentação da região íntima, ela é muito importante, o escurecimento. Por quê? Fatores hormonais. A vulva, ela tem muitos receptores de melanina, então ela escurece mesmo. Alteração hormonal, gravidez, o atrito, as mulheres que usam calcinhas ou cintas muito apertadas. E tudo isso escurece a região íntima. E isso é o que você falou, autoestima.
A mulher já chega para a relação com vergonha, ela já chega travada, né? Sim. E a gente tem que estar solto, e a gente tem que aproveitar esse momento e amar o próprio corpo. Eu falo que a autoestima, ela traz uma segurança que ela tem uma repercussão direta com a qualidade da relação sexual. Total. Né? Não com a relação sexual, sim, mas com tudo, na verdade, né? Porque se a pessoa não tem autoestima, cara, isso vai refletir. Tudo melhor. Exato, tá com certeza, bem, com né? certeza. Eu acordo todo dia, olho no espelho e falei, nossa, mas como eu sou lindo, se eu pudesse eu me pegava. Ele é mesmo, gente. Então tá, aqui já tá a aveia descansando aqui no leite de coco, a gente vai esperar um pouquinho mais. Eu vou adoçar com 1 colher de sopa de agave. Poderia ser mel, poderia ser açúcar nunca. Açúcar nunca. Poderia ser um adoçante sem os ol, sem o xilitol. E pra quem fala que não gosta muito de cozinhar, essa é uma receita super fácil. Fácil de fazer, né? E muito saborosa. Então aqui eu vou só misturar e agora a gente vai deixar descansar um pouquinho e continuar o nosso papo na mesa, porque o quadro é Na Mesa com o Ip. Eu gosto mesmo de deixar descansando à noite, mas como aqui a gente tem que preparar a receita, ficou aí uma meia horinha, tá bem hidratado já a aveia, ó, e a chia, a ideia é ficar cremoso assim mesmo, e aí a gente vai montar o nosso lanchinho aqui. Ai, que delícia. Nossa, ele é muito cheiroso, né? É muito aromático. Muito. Ele dá pra fazer ele também com frutas vermelhas, mas eu te confesso que eu tô muito apaixonado por esse tropical. Aqui você pode botar extrato de baunilha quando tá preparando, ou pode dar uma pingadinha também agora para dar aquele saborzinho de baunilha, que fica muito gostoso. E vou finalizar com uma calda de maracujá. Essa calda foi só maracujá e agave. Tá. Deixar reduzir um pouquinho. Isso aqui faz tudo diferença. Uma intensidadezinha, né? Aham. E se você quiser decorar, que eu amo, além de ser super nutritivo, Adoro. umas sementinhas de romã. Deixar ele mais bonitinho, contrastar aqui. A gente bota um pouquinho. Agora sim, receita pronta. Vamos pra mesa, né? Chegamos na hora boa agora do quadro, né? Enquanto a gente primeiro prova para depois poder conversar, né? Nossa, ver se tu aprova. É o tipo de lanchinho que eu adoro. Cara, isso aqui é muito nutritivo, se tu pensar em tudo que tem. Como não amar, né? E depois falam que comer saudável não é saboroso, Não né? é saboroso, exatamente. Nossa, perfeito. Ah, uma curiosidade que eu tenho é, muita gente te procura, mulheres no caso, né, por conta de baixo libido. Baixo libido é outro tema também, que a gente sabe que é uma frequente na rotina de mulheres, principalmente, mais do que de homens. Então é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem hoje, exatamente sobre essa questão de libido, né? Porque eu sei que é uma reclamação frequente, eu tenho muitas amigas mulheres e muitas reclamam disso, principalmente quando vão chegando após 40, digamos, mais perto da menopausa. E ainda mais na rotina da mulher atual, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes, a gente conversa bastante sobre isso, que o quê? Libido é multifatorial. Enquanto a gente encarar isso de forma unilateral e só pensar na parte hormonal, a gente não vai tratar essa paciente corretamente. Então a gente tem que entender, como a gente acabou de falar, como está a autoestima dessa paciente, como essa paciente se enxerga, como que ela vai para a relação sexual, como está a relação dela com o parceiro, tá tudo bem? Emocionalmente, tá tudo bem? A parte de suplementação, que a gente sabe o tanto de coisa que é necessário para a produção hormonal correta. Sim, a parte hormonal. Sono.
Então, olhar a libido de forma multifatorial é super importante. Isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, na minha visão de ignorante, libido seria hormônio. E não só. Muitas pacientes... Não, e vou te contar mais. Elas chegam no consultório assim, Raquel, tô precisando repor testosterona. Por quê? Minha libido tá baixa. E muitas vezes a gente vai ver, porque hoje muitas pacientes repõem testosterona sozinhas, o que tá errado, tá, gente? É exato. Chegam no consultório com a testo super alta e mesmo assim com baixa libido. Então aí é muito disso que eu falei, a gente tem que entender de forma geral. E uma coisa que eu costumo dar de dica para as pacientes, que a gente tem que se comprometer com a relação sexual. A mulher, ela tá muito focada no trabalho, nos filhos, no mercado, e a hora ela vai pensar na relação sexual na hora da relação acontecer. O homem não, querendo ou não, grupo de WhatsApp que a tem gente acorda pensando. Acorda pensando nisso. E a mulher, ela tem que se comprometer com aquilo de... Manda uma mensagem no meio do dia pro marido, uma coisinha diferente, uma foto. Então a gente tem que olhar para isso de forma diferente para que no momento da relação a coisa flua de forma mais Mas sabe prazerosa. que isso é muito engraçado, né? Porque, claro que a gente tá falando aqui de homens e mulheres, mas daí eu vou trazer esse assunto porque isso acontece também nos relacionamentos homoafetivos. Porque tem muitas queixas também, porque, claro, tem pessoas, às vezes, com uma questão hormonal mais alta, questão testo mais alta, testo mais baixa, uma pessoa que fica mais envolvida e que faz esse papel feminino de administração da casa, de não sei o que, e que pensa menos, dispõe de menos tempo, talvez, e acaba tendo também esse tipo de coisa. Claro que na mulher isso fica muito mais evidente, mas existe também... E o casal tem que conversar sobre isso. Sim, isso. Porque muitas vezes tá tão no automático, a mulher não se autoconhecendo o suficiente para saber qual que é o tipo de prazer que eu gosto, como eu gosto de ser estimulada, em que posição eu gosto de ter orgasmo. E às vezes, se ela não se conhece, como ela vai passar Porque pro daí outro, a gente vai lá pro início do nosso quadro, a gente tem... Isso é um tabu, né? É um tabu. Não, eu gosto assim, eu gosto assado. Isso é legal, isso não é... Tem que conversar, né? Exato. Tem um post que eu fiz há uns 2 anos atrás, acho que talvez foi um dos meus posts mais... engajados, foi muito engraçado, que era um pensamento que fala exatamente isso, sobre a importância da conversa entre casais. Conversas impedem que se criem muros. Então, tipo, isso é essencial. E mura divisória, né? E mura divisória. E é super importante isso. A gente conversa sobre tanta coisa, né? Por que não conversar sobre relação sexual, sobre prazer, sobre masturbação? E esse é outro tabu. Masturbação feminina. Minhas amigas cada vez mais falam sobre isso e muitas vezes eu tô presente. E o quanto mudou, o quanto também hoje, né? E isso é muito legal. Claro, existe. Mas o quanto tá mudando, o quanto elas hoje muitas vezes carregam os brinquedinhos consigo. Exato, e se permitem. Né? Eu falo, gente, masturbação é autoconhecimento, masturbação é conhecer o próprio corpo, o próprio prazer. E sexo é saúde. Total. Então, indiretamente, é a mesma coisa, né? Total. Agora, vou comer mais uma colheradinha gente, tá aqui. Porque delicioso isso aqui, delicioso. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que tu falou lá, só pra gente finalizar também essa questão hormonal, porque tu falou de vários alimentos importantes que devem ser consumidos ou podem ser, versus reposição hormonal. Então tem muita gente que muitas vezes não pode fazer reposição hormonal, seja por um histórico de câncer, seja por um histórico familiar também de câncer, então tem que ter um cuidado maior e aí pode utilizar, que eu acho que isso a gente no fim não amarrou ali na hora, exatamente esses alimentos como estratégia para aumentar, né? Eu acho que esse estilo de vida saudável é um benefício para a mulher independente da fase que ela está. E eu bato muito nessa tecla. E quando a gente usa os alimentos corretos, temperos, ervas, suplementação, enfim, a gente consegue um benefício muito legal. E outra coisa que você falou que é importante, a gente tem que desconstruir essa imagem de que o hormônio ou a terapia de reposição hormonal causam câncer. Gente, não existe isso, não tenham esse medo.
Hoje em dia, a gente faz o uso de hormônios bioidênticos, isomoleculares, que são de estrutura molecular muito parecida com a produzida no nosso corpo. Então, em via de administração correta, em dose corretas, os benefícios são, assim, incríveis. Claro que, salvo contraindicações, exato. Esses hormônios vão ter muito benefício para essa mulher. E melhorar a qualidade de vida, proteção de muitas doenças, osteomuscular, cardiovascular, degenerativas, neurológicas. Então é super interessante. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui também, sobre o laser íntimo, porque algumas pacientes não podem, justamente pelos motivos que você citou, fazer a reposição hormonal. E o laser, ele entra na menopausa com melhora de lubrificação, melhora de qualidade de relação sexual. Colágeno libido, também, como colágeno pele? Super, legal. Super, porque é um dano térmico para essas pacientes, para todos os pacientes, né? Mas principalmente para essas que não podem. E a gente poderia falar que, sei lá, uma década atrás, alguns anos atrás, essas cirurgias íntimas eram feitas de forma que não era utilizado laser, óbvio, porque laser tem sido uma coisa que é muito atual. Então eram feitas de forma manual e que elas foram migrando. Exato. Acredito que existam as duas ainda. Sim, ainda existem as duas, só que hoje a gente tira a paciente do hospital, traz a paciente para o consultório, e o benefício do laser em relação ao método tradicional, a bisturi, a tesoura, além de esteticamente ele ser muito mais delicado, então a gente consegue... Preciso, né? Preciso, resultados estéticos melhores, a recuperação dessa paciente. O que elas perguntam logo, quando eu vou poder voltar para atividade física e atividade sexual? É muito mais breve. Tu até me falou de um caso específico de uma paciente que menos de 30 dias... Menos de 15 dias. Cara, isso é incrível. A paciente já está voltando para as... Isso é incrível. Eu opero muitas pacientes às quartas, quintas-feiras, porque na semana seguinte ela já está voltando para as atividades de trabalho, normalmente. Agora, atividade física e sexual, claro, a gente pede um pouquinho mais de tempo. Tá, então vamos finalizar com um assunto que a gente já pincelou aqui ao longo do bate-papo, mas que eu acho importante a gente perder um tempinho mais com ele, que é a menopausa. Esse tema é maravilhoso. Minhas amigas todas estão entrando. Eu amo falar sobre isso, porque eu sempre falo, não adianta nada a gente aumentar a expectativa de vida sem acompanhar com o aumento de qualidade de vida, né? Então, hoje a menopausa ela é tratada de forma muito diferente, e eu falo que esse tripé funciona de forma muito importante: sono, atividade física e alimentação. Que na verdade é o tripé de saúde, né? De saúde. Eu sempre falo isso, que são 4 tripés: alimentação, exercício físico, mindset. Exato. E tem a questão genética também, claro, alimentação, óbvio, mas tem a questão genética, e daí é um pouquinho mais difícil. E hoje a mulher, na menopausa, ela tá sendo encarada de forma diferente. Quando eu era novinha, uma mulher de 50 anos era uma condenada. Mulher... Nossa, era uma mulher mais velha. Hoje, as mulheres de 50 anos, gente, elas estão um raio, né? Lindas, ativas sexualmente. Dando surra de beleza nas novinhas. Exatamente. E é o que você falou, a mente e o emocional importa muito também, né? Sim. Mas eu falo que quando a gente adequa, a gente coloca essa mulher num patamar de que ela está se sentindo bem, mentalmente ela tá muito ativa, ela tá tudo isso funcionando bem, e a gente regula isso com os hormônios, imagina. A loba. Exato. Muito bom. Ó, eu amei o nosso bate-papo. Eu amei o convite. Amei. Esse assunto é muito legal, é um assunto que eu não tenho tanta... E é importante a gente falar sobre isso. Muito. Quebrar os tabus, né? Claro, a gente tem melhorado muito, mas... E eu falo isso de outros convidados que a gente teve na primeira temporada, a questão de preconceito, de tabus, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu tava tentando te trazer já na primeira temporada, a gente não conseguiu bater agendas, né? Foi difícil, mas tá abrindo a segunda temporada. Deu certo. Que bom, eu Obrigada amei. Pelo convite. E ó, tem uns presentinhos pra te dar. Kit da Deconto Pharma. Que delícia! Deconto Pharma é um dos patrocinadores do canal, junto com o Ouro de Sabor e também o Uniagro. Deconto é uma farmácia... A gente tava falando de autocuidado, né? Aí, ó. Deconto é uma farmácia de manipulação do Rio Grande do Sul que entrega no Brasil todo. Eles são, se eu não me engano, uma das 3 únicas farmácias que tem ISO 9. Esse aqui é o meu amo. Toda vez que eu tenho que gravar, que eu tenho que ir para uma festa,
que eu tenho que, tipo, qualquer coisa eu uso esse Instaglow. Dicas, gente. Não, tu passa na pele, parece que tu tem 20 anos. Esse daqui já virou É um complexo com vitamina C incrível. Demais. Absorve na hora, tipo, não fica oleoso, não fica nada. Amei. E eles têm ISO 9001 e 14001. São pouquíssimas farmácias que têm. Não só de qualidade, mas sustentabilidade. Então são meus parceiros da vida toda. Que ótimo. E estão comigo no canal e tenho certeza que tu vai fazer bom uso disso. Amei, gente. E também o livro Detoxifique-se, que foi o meu projeto que deu origem não só ao livro, mas ao nome do canal. E aí tu falou agora há pouco, na nossa conversa aqui, sobre qualidade versus longevidade. E engraçado que a maioria, no início eu fazia vários autógrafos com várias mensagens, e no final a minha mensagem foi indo sempre para isso, tipo, que esse livro inspire você a ter, através dele, ter mais longevidade e saúde. Que, né? Saúde com longevidade com qualidade. Que delícia! Então é isso. Que honra! É uma realização. E também o Horto Sabor vai mandar para tua casa uma cesta de frutas. Ai, amei! Pra tu te deliciar. E aqui a gente não só fala, né? A gente faz. Com certeza. Amamos. Ai, que delícia, gente. Vou fazer muito bom proveito desse livro. Obrigada. Oba, obrigado a você pela participação. Amei. Pessoal, e para você que gostou do primeiro episódio do Na Mesa com o Ipe, estamos voltando com tudo nessa segunda temporada. E dá um like, se inscreve no canal que vai ter muita coisa boa. Inclusive, não pensa que é porque você tem o livro que você tem essas receitas. Essa aqui não tá no livro. Então fica ligado e compartilha com aquela pessoa que você sabe que ama a saúde.